poluição eletromagnética. Você quer trabalhar com isso? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, que aqui eu vou parar uns minutinhos aqui para a gente conversar. Então eu espero aí do outro lado que você converse comigo também. Vamos conversar sobre a profissão de advogado ambientalista na área da poluição eletromagnética. Exatamente. Vamos falar de TI, vamos falar desse mundo da comunicação, que é tão importante, tão relevante, mas que também atinge a questão ambiental, que também gera poluição ambiental. Ninguém vê, é invisível, e por isso muita gente acha que não existe, mas é nada disso. Então, papel e caneta na mão, eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, você vai sair muito diferente, você vai sair do zero, se você estiver no zero, e vai começar a ter ali, tá pronto para o seu primeiro trabalho jurídico ambiental. Esse é o objetivo aqui, é por isso que eu tô aqui toda semana entregando vídeos para vocês, aulas, palestras, enfim. Na verdade, conversas, né? Eu conto daqui, depois você fala daí, manda mensagem, manda um direct no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, onde você quiser pra gente conversar, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar a desvendar melhor o que é poluição eletromagnética e quem é que trabalha com essa área. Qual que é a abrangência dessa área aqui no Brasil hoje. Poluição eletromagnética é um tipo de poluição e poluição está previsto em lei. Poluição não é só, não basta apenas eu pegar um laudo lá de alguém que está falando, algum técnico apresentando emissão. Não, eu como advogado, você aí como advogado, a gente vai encontrar lá a fundamentação legal na Política Nacional do Meio Ambiente. É a Lei 6938 de 81. É a lei mãe, né, praticamente, da área ambiental no Brasil. É uma lei que foi recepcionada pela Constituição de 88 e é muito atual. Ela fez 40 anos em 2021, mas é bastante atual, é importante, é de destaque. Ela consegue entender a questão ambiental e consegue aplicar a responsabilidade, como que é o trato, quais são os instrumentos, quais são os objetivos dessa lei. É uma verdadeira política. E tanto é que o nome, né, Política Nacional do Meio Ambiente. E em 2021 tivemos uma série de seminários, palestras, congressos, livros, artigos científicos, todos sobre os 40 anos, a análise, a reflexão, os pontos de destaque, de melhoria sobre essa lei. Então, eu já aconselho você aqui a buscar, se você desejar, congressos e artigos que a gente pode ter aí, sobretudo da Prodab, da onde eu faço parte, a Associação dos Professores de Direito Ambiental. Então, dá uma olhada nesse material se você precisar. Mas, claro, antes, para você já dar esse passo aqui para iniciar a sua carreira jurídica ambiental, vamos voltar lá na lei, vamos ficar aqui na lei e entender o que ela fala exatamente. Primeiro, falei, bom, para a gente entender poluição eletromagnética, vamos lá olhar o conceito legal de poluição. Para isso, artigo 3º da Lei 6938. Temos várias definições, temos um grande vocabulário, um grande dicionário para todo mundo. Todo mundo entender que meio ambiente tem o conceito da biologia, tem o conceito jurídico. Poluição tem o conceito da biologia, tem o conceito jurídico. Poluidor também tem o conceito jurídico. Degradação ambiental, tudo tem o seu conceito jurídico. Nós temos ali um grande dicionário para todo mundo. Então, eu preciso compreender muito bem o conceito de poluição para poder identificar, dentre a questão das ondas eletromagnéticas, quando é que de fato há uma poluição, quando não há. Portanto, olha lá para o artigo 3º. O que é meio ambiente? Você vai ter lá a definição. Conjunto de interações físicas, biológicas, químicas, de várias maneiras. Ou seja, tudo que garante a vida, né, e todas as formas de vida, todas as interações, tudo que está aqui, ó, o meio do trabalho, o meio lá dentro de uma floresta, dentro de uma praia,
dentro de uma lagoa, aquele ambiente tem interações de várias ordens, como eu aqui, né? Temperatura, física, química, tudo aqui. Essas interações, elas precisam estar em equilíbrio. O natural é que elas estejam, né? Assim, o Criador nos proporcionou. Porém, algo pode ocorrer da própria natureza, um superaquecimento, um superresfriamento, que essas interações podem sofrer com uma alteração. Quando essa alteração natural ou provocada pelo homem gera uma degradação, gera reações adversas, nós dizemos o quê? Que esse equilíbrio não existe mais, que esse meio ambiente está degradado, que a qualidade do ambiente está degradada. E quando ocorre essa degradação, nós chamamos de poluição. Claro que a gente vai avaliar qual que é a origem dessa poluição. Então, o que aconteceu para degradar o ambiente? Então, são exatamente esses conceitos que estão lá na Lei 6938. Eu vou pegar aqui para vocês. Eu sempre falo isso aqui, olha. Para quem está começando no direito agora, para quem não é do direito, não sei quem está assistindo aqui, já que é livre para todos os públicos. Quando você precisar encontrar uma lei brasileira, vá até o site do Planalto, planalto.gov.br, e ali você vai encontrar a letra da lei, a lei atualizada, atualizadíssima. Depois de várias revogações, né, constantemente as leis às vezes passam por algum processo de alteração, tem uma nova lei. Então, como é que está aquela lei hoje? Ela está em vigor ou não está em vigor? Vai lá no site do Planalto que você vai encontrar isso em detalhes, tá bom? E, portanto, olha lá no site do Planalto, a Lei 6938, e lá no artigo 3º, nós temos os conceitos de ambiente, degradação, poluição, e poluição está no inciso 3º, e todas as suas alíneas ali vão dizer o seguinte: poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, então eu tenho um rol ali de atividades que vão provocar essa poluição, tá bom? Então, atividades, algumas atividades, o seu agir gera uma poluição. E aí eu tenho um rol dessas atividades. Que atividades que geram isso? Vamos lá. Atividades que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Percebam que a linha vai desde o bem-estar, aquilo que gera um desconforto, até mesmo a saúde, até mesmo a segurança. Vamos olhar para ondas eletromagnéticas? O que são as ondas eletromagnéticas? Aí você vai voltar lá para aula de física e vai entender o que é uma energia, como é que é composta essa energia, prótons, elétrons, nêutrons. Volta para aquele estudo do átomo e ali você vai compreender que existe uma forma de energia que ela é eletro e magnética juntas, e essa sua movimentação gera um tipo de energia. Essa energia tem vários aspectos, né? O aspecto do eletromagnético. Um deles é onde há a circulação do quê? Das telecomunicações, a circulação das ondas, né? São ondas, e a frequência daquelas ondas, um tipo de frequência, são as que geram, permitem, né, a comunicação via telefonia celular. Então, a partir desse espectro, é estabelecido o quê? A comunicação entre dois polos. Para isso, nós temos o quê? As torres de telefonia celular. As torres vão permitir essa comunicação ponto a ponto, célula a célula. Tá bom? Então, nós só conseguimos falar por um aparelho sem fio. Lembra quando não existia o fio? Tem aparelhos sem fio, né? Tem aparelhos sem fio. Como é que a gente anda sem fio por aí? Porque tem uma antena aqui e uma outra antena aqui que permite essa comunicação. É uma célula aqui, outra célula aqui, que vai ter ligada, né, por várias, todas elas estão interligadas entre si, e alguém, então se você ligou perto aqui onde estava essa célula, essa torre se comunica com outra, que se comunica com outra, se comunica com outra, que chega lá a pessoa que está ali, uma rua adiante, um bairro, uma cidade, um país,
e nesse formato célula a célula é possível estabelecer essa comunicação. Dentro desse tipo de transmissão dessas antenas, nós temos o quê? O que chamamos pelo mundo inteiro de estação radiobase. Essa estação radiobase, ela possui uma regulamentação com o que ela pode radiar, qual espectro que ela está, que condições que ela se encontra, ela vai ser fixada onde? No topo do prédio ou numa base? Qual que é a distância que tem que ter desse móvel, dessa torre? Então tem uma, vamos dizer, uma antena, né? Mas o nome técnico dela é ERB. Dessa ERB, estação rádio base, por isso ERB. Dessa ERB, qual a distância que ela pode ter da vizinhança, dos prédios vizinhos, dos estados vizinhos? Tem uma regulamentação, uma padronização que vem a partir do quê? De normas internacionais. Qual a quantidade que ela pode emitir, como que é esse tipo de emissão, tudo isso existe uma regulamentação internacional. Quando chega no Brasil, temos aí várias normas estaduais, muitas vezes normas municipais, porque é interesse local, juntamente com as normas da Anatel, enfim, toda a legislação federal, já que telecomunicações é assunto da União, né? Então, são diferentes normas que vão ordenar, regulamentar a presença dessas ERBs e toda a cadeia das telecomunicações via celular. Com isso, bom, você já imaginou que tem lei federal, lei municipal, lei estadual, a partir do regime de competências, que está lá na Constituição, né? Como eu brinco entre o artigo 20 e o artigo 30, tá ali, porque você precisa aprender e aprender muito bem para trabalhar na área ambiental, que é saber quem pode fazer o quê. O município pode legislar sobre algo, o Estado tem competência administrativa, pode materializar ali algo, e que ele pode, só que é a diferença entre um e outro. Então, entre o artigo 20 e o artigo 30 ali mais ou menos, a gente, né, para arredondar a conta, a gente estuda muito bem para saber na ponta da língua quem pode fazer o quê. E aí você transfere isso lá para a questão da poluição eletromagnética. Bom, então vamos estudar como que essa ERB funciona, o que ele emite, está dentro dos padrões de segurança, quais são as normas técnicas, o que diz a lei municipal, estadual e federal. Então, é a partir de todo esse estudo que, se determinado momento for identificado, a partir de laudo técnico, né? Não é, aqui não tem apenas o advogado que vai chegar lá e falar assim, isso aqui é poluição, isso aqui não é poluição. Não, aqui tem um laudo técnico competente que vai ao local, vai aferir se de fato há uma emissão em desacordo ou não da norma técnica ali, da legislação pertinente, e a partir daí vai emitir um laudo e vai entregar para o advogado, para a associação de moradores, para uma empresa, para o cliente, para o condomínio, né? Já que temos muitas estações que ficam no topo do condomínio, e a partir daí é feita essa avaliação. Existe lançamento em desacordo com a lei? São atividades que estão causando direto ou indiretamente esse mal-estar da população ou causando malefícios à saúde? Uma vez identificado isso no laudo técnico, aí a gente pode entender que, olha, está em desacordo, está causando sim poluição. E vai preencher dessas alíneas, tá, gente? Então aqui eu tenho, primeira linha, como eu falei, prejudica a saúde ou cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, porque afetou, e isso aqui pode ser em conjunto, tá? Todas essas situações podem ser separadas ou conjunto, a gente não tem um rol ali que tem que estar, né, somatório, não é isso. Sempre, bom, pelo menos a maioria das vezes em que nós identificarmos imagina num bairro de uma grande megalópole, aquela energia, aquela poluição eletromagnética em desacordo com a norma técnica, imagina uma emissão ali de energia eletromagnética em desacordo com a norma técnica. O que gerou? Vai afetar a população? Sim, porque às vezes tem um limite e ultrapassou aquele limite de radiação. Ou a presença, a proximidade com o imóvel, vizinho, tem que ter um limite, não pode estar muito perto.
ultrapassou, está muito perto, está muito colado, então gera efeitos nocivos à saúde. Aonde que eu sei disso? Em laudos técnicos, junto com vastos casos de artigos científicos, de estudos sérios, feitos por pesquisadores independentes, né, sem interesse de nenhuma das partes, de empresas de telecomunicações, enfim, que demonstram os malefícios que há para a saúde humana, gera muita dor de cabeça, por exemplo, para os animais, sejam animais domésticos, sejam em situação de sítios, fazendas. Então, tudo isso já está documentado na doutrina, em estudos técnicos que vão, juntamente com a avaliação ali local, né, entender aonde que aquela herbe, o que aquela herbe está provocando, vão chegar na situação que a gente vai poder fazer essa análise. Olha, o fato é que eu tenho um laudo técnico, eu tenho um estudo técnico, estudo científico que mostra, passando dessa radiação, passando desse limite, já afeta a saúde humana. Portanto, já gerou poluição. Tá bom? Mas vamos lá, olha. Afetou a saúde humana, afetou a saúde econômica, ou seja, a atividade econômica. As pessoas não conseguem morar ali. Todo mundo com muita dor de cabeça. Não vamos morar mais ali perto. Então, a padaria fecha, a oficina mecânica fecha, o escritório fecha. As pessoas não conseguem fazer as atividades econômicas ou então sociais. Morar, transitar, turistar, qualquer atividade social, do convívio da sociedade. Tá bom? Esse inciso A e o B, eles são muito interligados, né? Porque quando afeta a saúde, acaba desafetando as relações sociais locais, a economia local. Tá bom? Mas você vai ainda encontrando outras situações aqui. No C, afeta em condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. No D, desculpa. Por quê? Condições estéticas. Aquela herbe, naquela cidade, do lado ali do patrimônio histórico tombado, daquela estátua, daquele museu, claro que vai enfeiar. O enfeiar pelo senso comum. Não é o que ficou feio só para aquela vizinha ali. Não. Aquilo que pelo senso comum mudou. Nós tínhamos uma praça, agora não temos mais. Temos essa antena aí do lado. Mudou tudo, ninguém pode ficar por aqui. Da mesma maneira, se for algo de origem sanitária, ou então afetem desfavoravelmente a biota, todo o conjunto da fauna e flora local, ou lancem matérias ou energia, nesse caso, em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Tem a norma lá padrão, o padrão internacional, a norma aceita pelo Brasil, mas foram lá medir e essa herbe aqui está fora do padrão, então já causou poluição. Entenderam? Essas são as alíneas do conceito de poluição, em que situações o advogado vai avaliar, vai buscar esses laudos que vão provar essa situação de poluição. Uma vez constatado isso, quem que você vai buscar? Quem é esse causador? Quem é esse poluidor? E aí, para surpresa de quem não está na área ambiental, vai lá para o artigo, para o mesmo artigo 3º, né, só que no inciso 4º. Poluidor, tem o conceito de poluidor também, nesse vocabulário aqui. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Perceberam como a gente tem tanto uma pessoa física, olha, uma pessoa jurídica, e aí envolve também o Estado, que causou direto ou indiretamente. O que é causar diretamente? Aquela pessoa física que é responsável pelo lançamento, ela lançou energia, gerou esse dano aqui estético. Foi aquela que colocou a torre, aquela que está lá emitindo. Ah, mas eu tenho várias empresas hoje em dia que compartilham essa torre. Então, todas são responsáveis também. Ou direta ou indiretamente, elas estão promovendo aquilo. E quem alugou aquele imóvel para aquela situação? Sabendo do que se tratava. Também está nessa linha causal que gera essa poluição. Então, percebam que na legislação ambiental, nós vamos buscar sempre todos os da cadeia. Para a gente poder definir quem é poluidor, a gente busca todos os elementos, todos os atores aí, né? Como eu falei, pessoas físicas, pessoas jurídicas, direito público, direito privado, causaram diretamente ou causaram indiretamente?
e assim sucessivamente. Entenderam? Fixado isso, na prática, como é que eu faço? Eu ligo para todo mundo e falo, olha, tem poluição aqui, vocês têm que tirar a antena de lá, vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como que é feito? Bom, aí nós vamos entrar no campo técnico, prático, eu diria, né? No campo do princípio do caso concreto, e vocês vão acompanhar. Olha, eu já acompanhei várias histórias. Inclusive, meu TCC, ou seja, o meu estudo de conclusão de curso lá de 2004, na PUC São Paulo, foi exatamente sobre as estações rádio base, a poluição eletromagnética que ela gerava. E o que eu encontrei ali? Eu encontrei estudos do IPT, eu encontrei vasto trabalho, naquela época eu estava trabalhando dentro do Ministério Público, eu encontrei um vasto trabalho de estudos científicos nacionais, estudos científicos internacionais, que mostram, olha, pesquisas feitas com animais. Então tinha uma herbe ali dentro de uma fazenda. A produção de leite caiu. O impacto provocado por aquela proximidade. E pensem vocês em hospitais. Onde estão essas estações rádio-base? Elas estão seguras onde elas estão? Ao lado de hospitais, no topo dos prédios. Como é que está a saúde de quem está morando ali na cobertura, né? Que tem uma estação, uma herbe em cima. Ou quem está morando do lado. Eles têm mais dor de cabeça ou menos? Essa herbe está de acordo com os padrões ambientais ou não? E como que as leis estão se sucedendo com o tempo? É possível ter uma nova lei que vai agora ampliar esse índice de emissão, ou seja, vai prejudicar o ser humano? Então se protegia até um tempo, agora vai diminuir a proteção. É possível isso? Não, senhores, isso não é possível. E aí a gente vai entrar no tema dos princípios de direito ambiental, mas só para deixar mais claro que a tônica que rege aqui é sempre a proteção, é sempre a melhor preservação. Não existe o retrocesso. Você não pode proteger hoje e amanhã você ter uma nova lei, uma nova atividade que vai desproteger. Hoje eu não quero mais proteger você. Acabou com isso. Não, porque as condições são as mesmas, né? De regra, você tem ali, se poluição eletromagnética, ela afeta o ser humano, ela afeta hoje, ela afeta amanhã, ela não vai deixar de afetar, né? Se você tem aí uma poluição, um ruído, esse ruído afeta, acima de determinados decibéis, afeta a saúde humana, continua afetando, hoje, amanhã, se é o mesmo ruído, se nada mudou, então não há motivo, não há justificativa para criar uma lei que atenue essa responsabilidade. Pode continuar com esse ruído. Não, não pode. O mesmo se aplica aqui, por analogia, à questão da poluição eletromagnética. Entenderam como é feito essa compreensão técnica jurídica, o que é poluição, quem são esses poluidores, e como eu falei, na prática, nós vamos buscar todos eles. Às vezes, as ações judiciais são geralmente, de autoria do Ministério Público, mas há associações que também trabalham nesse sentido, associação de moradores, inclusive, e elas vão buscar a empresa maior aí, que tem maior capacidade de pagamento, digamos assim. Mas isso não impede que todos da cadeia que estão gerando essa poluição, estão permitindo que ela ocorra, todos eles também são devidamente responsabilizados por isso, tá? É aqui que mora a responsabilidade jurídica objetiva na área ambiental. Não me interessa a culpa, eu não vou oferir culpa em estrito sensu. Eu vou oferir o quê? Eu tenho um resultado danoso. Olha, eu tenho aqui, afetou, lançou energia em desacordo. Tenho aqui o laudo técnico, está em desacordo. Tenho esse laudo técnico, lançou essa energia, pronto. Quem lançou essa energia? Eu tenho uns autores aqui que deram causa a eles. Tenho as empresas, eu tenho o dono do terreno, eu tenho quem alugou esse terreno, quem construiu a herbe, quem sublucou essa herbe. Às vezes você vai ter várias empresas ali envolvidas, Para todas elas que geraram direto e indiretamente esse resultado, eu tenho um vínculo causal. E eu não vou olhar o elemento subjetivo da culpa. Eu vou ficar apenas nesse vínculo causal. Isso
a gente encontra também lá na lei, no artigo 14, só caminha um pouquinho mais nessa lei aqui, mas também a gente encontra lá no artigo 225 caput da Constituição, que vão delimitar esse tipo de responsabilidade na área ambiental, que é objetiva. Eu tenho, então, fato, o resultado aqui, o impacto negativo, o dano, e eu tenho aqui aquele que deu origem a esse dano. Pronto. Feito, estabelecido esse nexo, encontrar essa pessoa aqui, e tendo esse dano aqui, eu formo esse vínculo, como a gente entende lá, né, na área de direito civil, é a mesma situação, e eu vou formar esse vínculo sem olhar para a culpa dessa pessoa, para o elemento subjetivo dela. Entenderam? Então, feita essa construção, você já vai conseguir entender quem é o responsável e a partir daí você vai trabalhar nisso. O mundo de oportunidades, que eu costumo dizer, ou seja, aonde que se pode trabalhar, quem que vão ser meus clientes nesse caso? Todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Então você tem lá os condomínios comerciais, residenciais, os imóveis, os locadores desses imóveis, os proprietários desses imóveis, todos eles que de alguma maneira são responsáveis, imobiliários, enfim, que estão ali fazendo esse gerenciamento dessa locação, né? Eu tenho síndico às vezes do condomínio, então é com ele que você vai tratar, é ele que precisa entender o que é essa poluição, quais são os limites, quais são os danos, justamente para que eles não ocorram, para que eles sejam evitados. Então, antes de ser instaurada essa herb, tá aí um trabalho para o advogado fazer. Informar, medir, conversar, avaliar se todas essas empresas cumprem corretamente a lei, ou elas estão ali respondendo a algum inquérito civil do Ministério Público. Todas essas variáveis precisam ser avaliadas. Os moradores locais, a associação de bairros, atividades, né, como eu falei, atividade econômica, é uma área turística, todas essas pessoas têm um interesse em não serem afetados por essa poluição invisível, né, que acaba deixando às vezes, infelizmente, né, a situação perdurar por muito tempo. Médicos podem ser também as pessoas com quem vocês vão conversar, porque eles podem identificar ali alguma patologia e avaliar aquele cliente nessa situação. As próprias empresas, todas as empresas de telefonia celular, todas as companhias de telefonia celular que estão aí prestando serviço no Brasil, também podem ser seus clientes. Você pode trabalhar para elas, você vai lá explicar, deve saber, tem um bom conhecimento nessa área, mas é sempre importante a gente tá ali, né, no dia a dia, mostrar a poluição, mostrar os danos, mostrar o que de fato é a poluição, o que não é. Até porque, senhores, no Brasil nós já começamos essa polêmica há muitos anos, como eu falei lá no meu estudo de TCC. Ali nós já enfrentamos questões técnicas, legislativas, de competência. Aí o município, o estado pode falar sobre antena, sobre herb, e é claro que sim, é questão de saúde, é questão ambiental, como a gente acabou de perceber. Então, essa questão da competência, ela precisa ser superada, é bom que ela já esteja superada, é bom que você não encontre, não vá por essa justificativa sem fundamento, mas vá exatamente entender quais são os danos na população, quais são aí essa relação jurídica que a gente pode, né, a partir de um fato, a partir desses responsáveis, como que é feita essa construção desse vínculo jurídico, desse vínculo de responsabilidade. É nesse ponto que você precisa se atentar, é por aí que inicia-se essa grande jornada aí em quem decide, de fato, trabalhar na área da poluição eletromagnética. E aí, né, senhores, uma vez compreendido isso no Brasil, olha, eu costumo brincar que quem resolve poluição eletromagnética aqui resolve em qualquer lugar. Para outros países, você vai lá encontrar a especificidade do local e, enfim, talvez você possa fazer parcerias com advogados de outras regiões, de outros países, de outros continentes, para juntos trabalharem no combate efetivo a essa poluição. Até porque, recentemente,
tivemos aqui no Brasil a entrada do 5G. E é uma tecnologia, uma indústria que está em constante mudança. Então, entender exatamente se há risco, se não há, os técnicos, os engenheiros envolvidos, quem é a empresa, quem é o competente ali na prefeitura, no estado, para te dar esse laudo, esse respaldo técnico, toda essa rede de apoio aí, é importantíssima você ter, você criar, você se desenvolver. E aí, olha, senhores, o trabalho é duradouro, né? É por muito tempo, com certeza. Eu desejo que vocês saiam assim, do zero, do desconhecido e se desenvolvam na área jurídica ambiental. Eu tô aqui para isso, para que esse trabalho seja, de preferência, sem juiz, sem taxa, recebendo os melhores honorários, e assim é possível quando a gente trabalha com método, quando a gente trabalha na prevenção, quando a gente sabe os mecanismos e instrumentos para se utilizar para evitar esse judiciário, tá bom? Eu tô aqui para isso, espero o seu comentário aí do outro lado, espero que você se inscreva no canal e divulgue essas informações para quem você achar pertinente, tá bom? Tchau, pessoal, obrigada, até a próxima.